Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a trabalharem com um padrão de repositórios em Laravel, beleza? Então eu já estou aqui com um projetinho Laravel criado, eu vou mostrar para vocês duas formas de estar criando essa questão do repositório, tá? Tem a forma mais simples e uma forma um pouquinho mais avançada, que é o que eu prefiro estar utilizando atualmente, beleza? Então vamos lá, para começar aqui dentro de app eu vou criar uma pastinha chamada repositories, tá? E outra pastinha chamada services. Por que eu faço isso? Hoje, com um padrão de repositório, você consegue trabalhar tanto com o repositório direto do controle, como também abstrair a lógica e a regra de negócio na camada de serviço, que é o que eu costumo fazer hoje. Então, existem as duas possibilidades, certo? Hoje eu chamo o quê? Eu passo do controle para o service, no service eu aplico a regra de negócio, e então eu passo para o meu repositório, que vai ser a camada responsável pela persistência de dados no meu banco de dados, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui dentro de repositórios uma interface base. Então nesse caso eu vou fazer o quê? Vou criar uma nova pastinha chamada shared, e dentro de shared eu vou criar uma nova interface. Essa interface ela é responsável pela definição dos meus métodos base. Então sejam eles o getAll, o get, create, update, delete, destroy, enfim, qualquer método que você quiser estar adicionando como base no seu projeto, certo? Então eu vou criar aqui dentro da pastinha shared um novo arquivo que vai ser chamado de base repository. Repository, vamos lá, interface.php, certo? Vou estar preenchendo aqui a declaração dele, então vamos lá, php namespace app/repositories/shared, certo? E vou definir então minha interface. Então interface base repository interface. E aqui dentro eu vou declarar alguns métodos. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar o método public function getAll. Vou passar um request aqui dentro, porque eu gosto de fazer paginação nesse método. Então eu geralmente passo aqui o request. Eu sei que não seria necessário, mas na forma como eu trabalho com repositórios, no tipo de encapsulamento que eu faço, eu gosto de passar aqui dentro, tá? Então vamos lá, eu vou criar por enquanto só esse método para a gente conseguir compreender melhor como é que trabalha com esse padrão, certo? Fechado? Então tá. Hoje eu vou trabalhar com um sistema de clientes. Então aqui em repositories ainda, eu vou estar criando aqui um novo folder chamado customers. E dentro dele eu vou estar criando então um customer repository interface.php. Quando eu estou trabalhando com repositórios, eu gosto de usar muito interfaces para definir quais métodos vão existir dentro de uma classe específica, correto? Então, eu geralmente estendo o meu repositório customer, por exemplo, do meu repositório base, porque aí evita de eu ter que definir de novo repositório customer tem todos aqueles métodos, né? Eu consigo deixar de uma forma um pouquinho mais genérica e ter um padrão de código um pouquinho mais organizado. Então aqui dentro de customer eu vou fazer a implementação dos meus arquivos, né? Namespace app/repositories, e aqui eu vou mudar para customers e vou criar aqui interface customers repository interface e estende a minha base repository interface, certo? Então vejam só que dentro eu não vou mais precisar criar nenhum outro método, porque ele já está estendendo da minha classe padrão, né, do meu repositório, da minha interface padrão, todos os métodos necessários, certo? Então eu vou criar um novo arquivo aqui chamado customer repository. Esse então que vai herdar da minha customer repository interface, certo? Então vamos fazer a declaração dele aqui juntos. Repositories, customers e class customer repository implements customer repository. Aqui meu código já vai acusar que está faltando a implementação então dos métodos que são presentes no meu repositório. Veja então que ele vai estar falando sobre o método getAll, que foi declarado por sua vez lá no meu base repository interface, certo? Eu vou criar aqui então um método public function getAll. Beleza? Então já está declarado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu não consigo não utilizar nenhum model nesse caso, tá? Então eu vou criar o quê? Eu vou vir aqui na minha pasta app. Na real eu vou usar o comando php-artisan, tá? Então php-artisan make model. Eu gosto de organizar também em pastas, né? Para a gente conseguir separar um pouco mais o contexto do nosso código. Então customers/customer
certo? E esse vai ser o model que eu vou estar utilizando. Ele não vai ter nada por enquanto aqui. Eu não vou estar aplicando a persistência de dados nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês apenas a forma como é utilizado hoje o padrão de repositórios, ou melhor, a minha forma de utilizar, certo? Então eu não vou utilizar muito esse model, é só mais para eu ter um model, né? E aqui dentro eu vou retornar, então, eu gosto de fazer da seguinte forma, né? Eu gosto de preparar uma query, vai receber o meu customer. Vou puxar aqui, beleza. Vou botar aqui um paginate, ou pode ser só o query. E aqui eu vou retornar um return query paginate. E eu vou botar aqui um appends request query. Por que eu faço isso? Hoje eu trabalho muito com filtros, né? Inclusive eu utilizo muito um filtro do Eloquent, né? Da biblioteca Medifad, certo? Então eu geralmente faço dessa forma. Aí eu também consigo colocar aqui, por exemplo, um if, né? No caso vamos fazer aqui junto um if request as with. Então se eu quiser carregar algum relacionamento junto, eu posso fazer o quê? Posso verificar se eu tenho um if no meu request, e eu vou estar utilizando ele aqui na minha query, e aí eu retorno o paginate dele. E aqui dentro eu também gosto de utilizar então um request get per page, e eu geralmente passo um padrão aqui de 25 itens por página. Show? Então eu já tenho a declaração no meu método getAll aqui no meu repository, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou para a camada de serviço, né? Camada de serviço, que é onde eu vou ter a minha regra de negócio. Então, nesse caso, eu já criei a pastinha serviços aqui. Eu vou criar uma nova pastinha, um novo arquivo, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada customers. E o nome do arquivo vai ser customer service.php, certo? Ele aqui, vou fazer a implementação base do PHP. Então, vou passar o namespace app/services/customers. Show? E aqui minha classe Customer Service. Beleza? Então até aqui tudo certinho. Eu esqueci de detalhar um pontinho para vocês. Quando eu trabalho com um esquema de repositórios, eu geralmente trabalho na injeção de dependência com a interface. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu não tenho aqui nos meus providers nenhum provider pronto para isso, tá? Na versão do Laravel 11 não tem nada que eu consiga utilizar nativa, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou rodar um comando PHP Artisan para estar criando um provider. E esse provider vai ser chamado de Repository Service Provider. Então, vou dar aqui make provider Repository Service Provider. Me deu um branco, mas vamos lá. Então eu tenho meu provider aqui. No boot eu vou estar dando um bind, this app bind. O meu Copilot já trouxe para mim o código, então vai ficar basicamente assim realmente. Então eu vou fazer um bind para quando eu estar passando a interface do customers, na verdade eu vou estar chamando o repositório de customers, certo? Eu estou com o meu bind aqui, então eu vou passar o caminho absoluto. Eu gosto de passar o caminho, você pode fazer, se quiser, a importação dos seus repositórios aqui mesmo, tá? Eu gosto de passar o caminho absoluto dele, tá? Evita um pouco de uses demais. Em termos de organização, eu gosto de fazer dessa forma, beleza? Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar lá para o meu service, Customer Service, e aqui dentro eu vou estar fazendo então a injeção através do meu método construct. Com a versão 11 do Laravel e com o PHP 8.2 ou 8.3 ou qualquer versão acima, eu consigo fazer a injeção diretamente no meu construct, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar um protected Customer Repository Interface, que vai ser Customer Repository, beleza? Então eu fiz a injeção da minha dependência do meu repositório aqui no meu service, beleza? Então agora eu já sou capaz de utilizá-lo aqui dentro do meu serviço. Show? Vou então declarar minha função getAll, como eu tinha feito. Então public function getAll. Vou passar meu request aqui, que eu estou esperando um parâmetro de request. E aqui dentro eu vou fazer toda a regra de negócio, tá? Nesse caso, como uma regra simples, eu não preciso fazer tanto tratamento. Mas existem casos onde você vai fazer tratamento de informações. Por exemplo,
Quando eu quero salvar alguma informação, carregar alguma informação que tenha relacionamentos juntos, né? Principalmente salvar, geralmente eu gosto de tratar de forma individual. Então eu faço a injeção de repositórios de forma individual. Então, digamos que eu tivesse endereços aqui junto, né? Eu poderia estar fazendo o quê? Criando um outro repositório para endereço do meu cliente, né? Do meu usuário aqui. E inserindo esse repositório aqui também para fazer a chamada, e na hora de fazer um método store, por exemplo, eu consigo utilizar ele de forma independente, né? Nesse caso, eu não vou mostrar isso, vou mostrar só a regra de negócio como a gente aplica aqui fora, tá? Mas em um próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês exatamente a separação dessas informações e os melhores jeitos, é claro, que eu utilizo hoje para estar salvando relacionamentos ou informações mais complexas no seu banco de dados, beleza? Então vamos lá, aqui no GetAll, no meu service principalmente, é onde eu gosto de implementar toda a regra de negócio, como eu falei, tá? Então geralmente é aqui que eu vou tratar, inclusive é aqui que eu vou ter o meu famoso try-catch, né, para caso de algum erro. Então, o que eu faço hoje aqui? Eu tenho meu try-catch, certo? Então, o meu catch /exception, e aqui eu faço o tratamento da informação. Então, como eu já tenho meu repositório injetado aqui na minha dependência, eu faço o quê? Vou dar um return this customer repository get all e já passo o request, o meu parâmetro request aqui dentro, e ele vai retornar de forma com paginação aqui para mim, tá? E eu também posso fazer diferente. Eu posso fazer só um return aqui, new collection, por exemplo, né? E aqui eu vou passar em branco, caso dê algum erro, e aí eu posso aqui registrar log, lançar exceções, enfim. Até o meu Copilot já me dá uma opção de fazer com logs aqui. Geralmente no meu código eu trato várias informações e quando dá um catch no método getAll, geralmente eu retorno um lengthAware paginator para fazer como se fosse o próprio método, só que sem nenhum item. Eu faço isso só para garantir que as informações sejam as mesmas e que o retorno vai ser o mesmo. Porque se eu retornar um lengthAware paginator, é diferente de eu retornar um collection. Mas é claro, aqui eu estou usando só para exemplificar como é que eu faço. E eu poderia estar fazendo um log aqui ou fazendo qualquer outro tratamento. Mas nesse caso eu vou mostrar para vocês essa parte um pouco mais inicial, esse conceito mais inicial do serviço, certo? Então eu poderia ter feito aqui todo um tratamento, caso fosse gravar alguma informação, persistir informação, eu estaria tratando. Geralmente eu faço o quê? Eu vou criar aqui um método public function store, geralmente eu passo um array, um nome de variável data, certo? Eu teria todo o meu padrão aqui, o Copilot já recomendou aqui, né? Então eu teria todo o padrão de código aqui, eu poderia tratar o data, então verificar se existe algum campo, um if array que existe, né? No meu data, por exemplo, aqui data, né? Fazer todo o tratamento e por final fazer ele gravar. E aí eu teria também todos os meus tratamentos de rejeição para caso de algum erro ou alguma coisa assim, tá? Nesse caso eu não vou passar isso, eu vou estar mostrando só mais esse conceito de repositórios para vocês, beleza? Então eu já criei aqui o meu método getAll que vai retornar realmente um getAll aqui para mim, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu já tenho o meu repository criado, meu customers repository criado, e eu também tenho o meu serviço, né, o meu customer service criado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um controller para ele, beleza? Então eu vou fazer a criação do meu controle com o artisan, então PHP artisan make controller, e ele vai ficar na pastinha também customers/customer controller, beleza? Vou criar aqui, eu vou criar um controller vazio, em branco, né? Eu poderia já ter formatado no padrão de API, mas nesse caso eu vou criar em branco porque eu quero só realmente o método index, né? Para vocês terem uma noção como é que funciona, beleza? Então eu tenho aqui o meu controller, eu vou fazer o que? Eu vou fazer a injeção do meu serviço, então vou colocar aqui nesse caso eu vou criar como private, né? Não vai ter uso além daqui. Então, private customer service, show, e vou criar aqui o método index, que é o padrão. Geralmente quando a gente cria um controller com padrão de API, ele cria com essa nomenclatura, né? E vou estar passando aqui o meu parâmetro de request. E aqui eu vou fazer o básico, fazer um return this customer service get all
e vou passar o parâmetro request. Feito isso, basicamente é isso. Estaria pronto, é claro, de um jeito extremamente simples, né? Então aqui eu poderia só fazer a injeção depois da rota. Então nesse caso, deixa eu instalar aqui. Como eu estou no Laravel 11, ele não cria a minha rota de API. Então eu vou criar aqui, então, PHP artisan install API. Ele vai criar o meu arquivo de rotas do API, né? Ele vai fazer o download do Sanctum também e vai fazer a instalação de todos os pacotes relacionados à possibilidade de autenticação, né? Como o próprio Sanctum, vai fazer a instalação do Tinker e etc. Outros pacotes que ele precisa também para o API, beleza? E aí, inclusive, depois ele pediu para mim rodar migrations, mas como eu não criei nenhum banco de dados, eu acabei não rodando o migration, certo? Então, beleza, eu já instalei o API, tá? Se a gente for ver aqui em rotas, nos routes, ele vai ter o arquivo API. Eu vou fazer aqui agora o seguinte, vou criar um route API resource, com o nome customers. Ele vai ter o meu customer controller class. E nesse caso eu vou passar apenas o meu método index, né? Então quando eu passo aqui um only, eu consigo definir quais os métodos eu vou querer estar passando nessa rota. E se eu rodar um PHP artisan route list, apareceu ali então o meu customers, apenas o método get dele, né? Não tem nenhum método post, put, delete ou qualquer outro método. Show? Então, teoricamente, aqui eu já teria todo o padrão, né, de repository para vocês, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou estar mostrando como é que eu estou utilizando atualmente, tá? É um padrão mais recente, mas que tem um pouco mais de código genérico, que eu não tenho que ficar reescrevendo muita coisa. Por exemplo, aqui no meu Customer Repository, eu tive que fazer a implementação do método getAll. E geralmente esse é um método que você vai ver em qualquer repositório, qualquer classe, por exemplo, seja Customer, User, Product ou qualquer outra classe. Então, como eu tinha muito o código duplicado, assim por dizer, eu acabei fazendo uma refatoração do meu padrão de repository, tá? Você vai ver alguma coisa similar na internet, mas é uma releitura, eu diria, do padrão de repositório, certo? Ele vai mudar pouquíssima coisa, tá? Mas ele fica muito mais adaptado, fica um código muito mais limpo, né? Em vez de eu ter esse método, por exemplo, getAll em qualquer classe, eu consegui deixar em apenas uma classe, tá? Então vamos começar essa segunda parte do vídeo, que vai ser ensinando o segundo modelo de repositório para vocês, beleza? Deixa eu fechar todas as minhas janelas aqui, tá? Eu já criei o Customers e já criei a minha pastinha Shared, beleza? Então vou fazer o seguinte. Aqui em Shared, nos meus repositories, eu vou criar uma classe abstrata. Essa classe abstrata vai ser responsável pela minha implementação de métodos, como o próprio getAll que eu fiz aqui. Então, ao invés de eu ter um método getAll em cada um dos meus repositories, eu vou ter ele implementado em uma classe abstrata, tá? Então, vou criar aqui o meu base repository.php. Vou fazer a implementação dele, namespace, app repositories /shared, e vou criar aqui um abstract class base repository implements base repository interface. Show? Aqui dentro eu vou fazer a implementação, então eu vou vir aqui e vou copiar essa parte, mas tem uma diferença. Aqui eu vou definir uma classe public, na minha classe, no caso, o método construct, e ele vai estar esperando que seja injetado uma dependência de model. Então eu vou passar aqui, e aí sim eu vou estar colando meu método getAll, né, que faz a implementação. Aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Public function getAll. Ah, tá. Faltou eu injetar o meu request. Feito isso, ok. Então aqui eu já tenho meu padrão, meu método getAll, certo? Eu vou passar aqui this model. Como eu injetei o meu model aqui, eu vou passar como this model.
Então vejam que eu vou estar deixando muito mais simples a implementação de novas classes e novos contextos no seu código, tá? Então eu vou tirar isso aqui de customers e vou tirar, ou melhor, eu vou deixar a implementação de customers da minha interface de customers, certo? Mas aqui dentro eu vou tirar esse extends. Por que eu vou fazer isso? Como eu não posso estender uma classe abstrata e ao mesmo tempo implementar a própria interface que está sendo implementada também na classe abstrata, ficaria ambíguo a minha implementação, eu removo daqui e eu deixo a interface meramente para questões de controle mesmo. Por exemplo, a minha classe abstrata, a minha interface base, não tem todos os métodos que eu preciso, certo? Então, se eu precisar implementar um método específico para o contexto de customers, eu poderia criar aqui, então, um public function get by name, por exemplo, né? Então, eu poderia fazer esse cenário. Nesse caso, eu não vou estar fazendo, né? Não vou demonstrar esse cenário para vocês, mas seria uma das opções que poderiam existir aqui. Então eu sempre vou manter a questão da minha interface no meu repositório aqui, mas agora eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar estendendo primeiro ele, extends base repository, porque aí eu não preciso mais implementar aqui dentro o meu método getAll, certo? Ele já está implementado aqui dentro do meu base repository. Então vejam só, eu tenho apenas a minha pastinha customers, mas se eu tivesse product, se eu tivesse users ou qualquer outra entidade, eu poderia somente implementar e eu não tenho que fazer a implementação do código em cada um dos meus repositórios, né? Porque ele já está implementado no meu repositório base. Então isso me poupa muito tempo e é uma forma muito mais organizada de eu manter meu código. É claro que eu posso vir aqui sim e fazer um public function getAll também. Eu posso fazer isso. Quando eu preciso fazer isso, são cenários onde eu preciso sobrescrever a função padrão. Ou seja, vai ter algum método ou alguma validação aqui dentro que eu não tenho na minha implementação base. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer apenas fazer um override da função, né? getAll, e vou passar o que eu precisar aqui dentro. Então se tornou muito mais limpo o meu código. Eu tenho hoje trabalhado com alguns projetos onde eu tenho pouquíssimo código porque eu tenho muita classe base implementada, né? Então quando eu preciso criar uma nova camada, eu consigo só fazer estender, né? Estender e implementar as classes pais, né? E se tornou muito mais fácil, fica muito mais rápido, fica muito mais fácil de eu corrigir, organizar alguma situação. Por exemplo, se eu criar um filtro, ou por exemplo, se eu quisesse instalar aqui um pacote de filtros, eu consigo ir direto no base repository e fazer o filtro aqui dentro do meu método getAll, que vai se aplicar para todas as classes que herdam dele, né? Se tornou muito mais simples para a gente fazer dessa forma, certo? Então eu vou tirar aqui o meu código, mas como no meu base repository agora espera o meu model aqui dentro, né? Eu preciso passar o model, então eu vou fazer o quê? Vou criar aqui uma função public function line construct, vou passar aqui o meu model customer e vou chamar de model também para manter um padrão organizacional. E aqui dentro eu vou chamar um parent model para ele estender, né? Deixa eu ver aqui que ele ficou com duas aqui. Para ele conseguir aplicar e injetar esse model então na minha classe base, beleza? Então basicamente aqui eu queria isso, tá? Aqui no meu repository então eu fiz a implementação do método getAll e também criei o meu construct de model, show? Então para a parte de repositório seria isso. Agora para service é basicamente a mesma coisa. Nos services, os models que eu tiver, ou os services que eu tiver, eu faço uma classe abstrata base, certo? Em todo service eu apenas estendo ela. Então eu vou fazer também aqui junto com vocês. Vou criar aqui então uma pastinha chamada shared. Aqui nesse padrão eu também estou utilizando interface para o meu serviço base, né? Que eu consigo manter um controle legal dos métodos que eu vou estar utilizando. Eu consigo saber exatamente quais são os métodos disponíveis naquela classe base. Então vou criar aqui um base service interface. Vou declarar ele aqui então, PHP namespace app/service
shared e vou criar interface base service interface. E aqui dentro eu vou ter o método getAll também. Então, vou passar aqui o request getAll, beleza? E também vou criar aqui a minha classe base base service.php. Vou declarar ela aqui app/service/shared e vou criar a classe base service implements base service interface. E aqui eu vou estar declarando meu getAll. Beleza? Novamente, assim como o meu repositório base, eu vou ter aqui meu public function construct e vou passar protected base repository. Um detalhe importante para vocês saberem é que, diferente da primeira versão de repositórios que eu mostrei para vocês, eu não tenho mais a necessidade de utilizar o meu repository service provider. Como nenhum dos minhas classes eu vou chamar pela interface, eu consigo passar diretamente injetando o meu repositório mesmo, tá? Sem a necessidade de injetar a interface, beleza? Então eu apenas passo o meu repository aqui, eu vou tirar inclusive esse bind daqui, não vai mais ser necessário, tá? Vou voltar aqui para o meu arquivo. Então eu tenho meu base service, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer novamente o que eu falei antes, um try catch, passando a exceção, né? Beleza? Vou fazer um return aqui. Eu vou fazer um padrãozinho aqui, um return new length for paginator, que é basicamente a paginação com um array em branco, beleza? 0. Vou passar aqui o request get per page com um padrão de 25. E basicamente seria isso aqui, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Fazer um return this repository get all. Então ele já detectou o meu método. E é isso basicamente, tá? Então eu tenho a minha interface base do meu serviço e também tenho o meu base service aqui, a minha classe abstrata. Inclusive faltou aqui abstract class, beleza? E eu vou fazer a declaração, vou injetar o meu repositório também e faço a implementação no meu getAll. E aqui no meu customer service eu não vou ter uma interface aqui para isso, nesse cenário eu não vejo necessidade, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu extends base service, beleza? E aqui no meu lugar de customer repository eu vou passar o quê? Vou botar aqui como customer repository, mas não vou definir como protected, tá? E vou passar aqui como repository. E aí sim eu vou fazer a implementação do Py, então parent construct, e aqui eu vou passar o meu repository. Feito isso, eu posso apagar o meu método getAll e ele vai continuar funcionando, porque eu fiz a implementação dele no meu base service. Então, isso, como eu comentei antes, gera muito menos código para mim, deixa muito mais organizado e eu consigo ter um controle melhor de mudanças. Quando eu precisar mexer, eu mexo em um único lugar e ele vai ser aplicado em todos os cenários. Beleza? Então, exception, apaguei um a mais aqui. Então, basicamente seria isso, tá? São as duas formas de trabalhar com repositórios. Inclusive, deixa eu voltar aqui no meu customer controller. Veja que ele continuou funcionando e ele vai direcionar agora para o meu base service ao invés de direcionar para o meu customer service, tá? Porque é a questão de herança nesse contexto, beleza? Então seria basicamente isso, eu não teria que mexer em mais nada aqui, eu consigo fazer toda a declaração, tudo trabalhar em cima da minha classe abstrata, né? Ao invés de eu estar fazendo sempre o mesmo código, sempre repetindo o código, tá? Então, dessa forma a gente consegue centralizar melhor a informação, consegue controlar melhor os dados e se torna um jeito muito mais simples de você fazer, torna muito mais rápido a sua programação. Fechado? Então, a princípio seria isso, tá? Nesse vídeo seria um vídeo um pouquinho mais rápido para vocês. Se vocês gostarem do conteúdo,
e quiserem saber um pouco mais, a gente consegue trabalhar em criação de uma API completa em um próximo vídeo ou até numa live stream posterior, beleza? Então é isso, galera. Se vocês gostaram, lembre de deixar aquele gostei no vídeo. Se vocês curtirem e quiserem receber mais conteúdos como esse, vocês podem estar se inscrevendo no canal e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou!